Olá pessoal, Simone Santos aqui e hoje eu queria compartilhar com vocês um trecho muito interessante do livro que eu tô lendo atualmente, que é esse aqui, ó. Penso e Acontece, deixa eu ver se dá pra ver. Penso e Acontece, do Bob Proctor, tá? O capítulo que eu quero conversar fala sobre a mentira da sorte. Quem nunca olhou para aquele personagem que está naquela situação, vivendo aquela vida que você gostaria de ter, né? Tá pretendendo ter, tem um sonho de viver a mesma coisa, e pensou, não, aquela pessoa ali teve sorte de estar naquela situação, tá? Às vezes um cargo que você quer, uma pessoa que já esteja ocupando um emprego que você tanto deseja, às vezes uma pessoa que passou no concurso que você quer, às vezes uma pessoa que, enfim, tem um relacionamento incrível que você queria viver, né? São inúmeras as situações que você pode estar se comparando a outras pessoas e concluindo, definindo que aquela pessoa teve sorte na vida. Mas será mesmo que a sorte, ela existe? Será mesmo que Deus escolheria pessoas para terem sorte na vida e outras não? Vamos entender um pouquinho o que seria essa sorte. E para isso eu vou compartilhar o trecho desse livro. Então, ele começa falando assim, ó. O mundo está repleto de indivíduos que magicamente parecem atrair o sucesso, não é verdade? Parece que a oportunidade surge subitamente e os encontra, sem precisar que procurem por elas, né? Quem não conhece alguém assim que do nada alguém viu aquela pessoa, alguém descobriu uma top model andando na praia, né? Do nada alguém citou uma pessoa nas redes sociais, aquela pessoa ficou conhecida, né? Sei lá, do nada a pessoa ganhou num bingo ou ganhou numa loteria, né? Então a gente conhece, né? A pessoa conseguiu aquele cargo, entrou naquela empresa porque ela conhecia alguém, então ela teve sorte de alguém apresentar ela para fulano de tal e tantas sincronicidades que aconteceram na vida da pessoa que ela teve sorte. Eu não tenho essa sorte, né? Eu não tenho sorte na vida, eu sequer ganhei um bingo na minha vida. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso, né? Aquela pessoa teve sorte, né? Tantas coisas magicamente aparecem na vida dela, né? E eu nem o bingo ganho. Então, é isso que a gente vai conversar aqui, né? Será que realmente existem pessoas assim? Tá? Então, continuando. Algumas pessoas acreditam que esse tipo de sucesso é sorte. Mas a verdade é que cada indivíduo que criou o sucesso de forma consciente seguir um padrão de fazer as coisas certas na ordem certa, tá? Então, o que eu penso aqui, né? O que eu penso é que não existe sorte, existe o encontro da sua preparação com a oportunidade certa, né? E que preparação é essa e que oportunidade é essa? As oportunidades podem se apresentar de forma aleatória e sem razão aparente, mas o sucesso não pode ser alcançado somente agarrando uma oportunidade. Devem-se seguir certos princípios de forma habitual a fim de criar sucesso a partir dessas oportunidades, né? Então ele está falando aqui que existe oportunidade para todo mundo, tá? A vida está acontecendo, as coisas aparecem para todo mundo, o sol aparece para todo mundo, só que nem todo mundo consegue pegar essa oportunidade e realmente criar algo excepcional, algo grande na vida dessas pessoas, né? Existem pessoas, por exemplo, que ganham loteria, né? Ganham na Mega Sena e alguns anos depois perdem tudo, né? Então, você pode dizer que essa pessoa teve sorte ou não teve, né? Ela teve sorte porque ela ganhou na loteria, mas ela perdeu tudo. Então, ela não soube gerenciar aquela oportunidade, tá? Do contrário, há casos na vida de pessoas inteligentes que nunca conseguiram encontrar a oportunidade certa. Acho que parte disso é que, se você faz o que gosta, é mais provável de acontecer do que se você perder o estímulo que o faz ir ao trabalho todos os dias. Então, exatamente, né? Existem pessoas que dão duro, que são inteligentes, espertas, correm atrás, fazem esforço e não conseguem prosperar na vida, não conseguem crescer, não conseguem sequer ser felizes naquilo que fazem, né? E por que isso acontece, gente? Bom, dentro daquilo que eu tenho estudado, que eu tenho vivido na minha própria vida, eu entendo que a sorte nada mais é do que o resultado do alinhamento.
E que alinhamento seria esse? O alinhamento de você ter um objetivo comum, tá? De você ter um propósito ali, de você ter e o propósito nada mais é do que um objetivo ardente, tá? Um desejo ardente de você conseguir chegar a determinado objetivo. Você alinhar esse propósito com ações condizentes com aquele propósito, ou seja, você fazer algo, né, na direção daquilo que você quer. Não adianta você, por exemplo, meu sonho é fazer uma faculdade federal. Aí você tem um propósito, né? Seu objetivo é passar numa universidade federal para fazer lá a sua faculdade. Só que, ao mesmo tempo, você não faz nada. Você não se movimenta na direção daquilo ali, você não se prepara para fazer a prova, não sequer nem se inscreve para fazer ali o Enem, né? E por que isso acontece, gente? Porque você não está alinhado, tá? Então a sorte, ela não vai te encontrar. Você até quer um objetivo, até tem um objetivo, né? Mas você nem sequer se movimenta, por quê? Porque a sua mente não está alinhada, tá? Com seus sonhos. Porque a sua mente, ela tá ali cheia de crenças, cheia de, né? Mas é difícil. Mas tem muitas pessoas boas aí na minha frente. Mas eu não tive oportunidade de estudar num bom colégio na minha vida. Então eu não tenho condição de passar numa universidade pública, né? Eu tô dando exemplo aqui que é um exemplo bem comum. E um exemplo que eu vejo bastante, né? As pessoas sequer dão passos na direção, sequer tentam, né? Pelo menos na direção daquilo que desejam, por julgarem e por determinarem, concluírem que aquilo ali não é para elas, é impossível elas chegarem até aquele lugar, tá? Então essas pessoas nunca vão ter sorte, nunca vão dar oportunidade para a sorte encontrá-las, tá? Porque elas não estão alinhadas, elas têm até um desejo, mas elas não têm a ação necessária, que decorre de um processo mental de que elas acreditam que não é possível, tá? E muitas vezes você tem a ação necessária, tá? Você quer passar no concurso, você tem a ação necessária, você estuda 300 mil horas por dia e você nunca consegue passar, né? Porque é isso que ele está falando aqui. Pessoas inteligentíssimas não conseguem passar. E por que isso acontece? Falta de alinhamento. Falta de alinhamento mental, falta de alinhamento espiritual, tá? Você não está, de alguma forma ali tem alguma coisa bloqueando você, de alguma forma tem algo que não está permitindo o fluxo da sorte passar por você, né? Você não acredita que é possível. Então, quando você não acredita que seja possível conseguir aquilo que você quer, nem Jesus Cristo baixando aqui, você vai acreditar. Né? Concorda com isso? Se Jesus falou, peças e receberás, tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo que receberás, você receberá aquilo que você acredita. Não é assim? Não é mais ou menos assim que está escrito na Bíblia? Então por que você não acredita nas palavras de Jesus, gente? É falta de alinhamento, sabe? Quando a pessoa tem um desejo ardente e ela vai conseguir aquilo a qualquer custo, ela sabe que ela vai conseguir aquilo a qualquer custo, ela faz o menor esforço que ela faça, ela consegue, sabe? Aquilo vem até ela, ou então às vezes ela tá fazendo um esforço ainda achando que aquilo ali não é o caminho, já tá a mente determinando para ela que aquele ali não é o caminho, então o que ela faz? Ela falha. Mas por ela ter um desejo determinado, ela reconecta, né? Dali um tempo ela reajusta a rota e ela segue tentando, e ela vai tentando, porque ela tem aquele desejo, e quando a oportunidade certa encontrar a preparação dessa pessoa, pronto, ela vai conseguir vencer na vida, ela vai conseguir ser milionária, ela vai conseguir o emprego dos sonhos, ela vai conseguir relacionamento dos sonhos, e todas as pessoas que estão de fora vão achar que ela teve sorte, tá? E a sorte não é algo que acontece para uns e para outros. A sorte, ela acontece para quem faz acontecer. Se você está alinhado, se você tem um objetivo na sua vida, mas tem alguma coisa no seu pensamento que faz você não acreditar muito que aquilo vai se realizar, não adianta, que não vai ter sorte, não vão ter sincronicidades acontecendo na sua vida. Você não vai ali na padaria encontrar uma pessoa que vai te dar um toque, que vai te dar alguma oportunidade de chegar onde você quer. Não vai acontecer, porque você não está aberto para isso, tá? A sua mente, ela te fechou. Ela falou, eu vou tentar, mas isso é impossível. Ou, eu não vou nem tentar, né? Porque eu sei que eu vou estar criando expectativas para algo que eu sei que eu não vou conseguir. Gente, é por isso que muito poucas pessoas conseguem vencer, conseguem realmente dar uma guinada na vida, uma virada, um salto quântico, conseguem sair do absoluto zero para construir impérios.
Porque nem todo mundo consegue controlar a sua mente, nem todo mundo consegue realmente o alinhamento. Por mais que essa pessoa seja inteligente, por mais que essa pessoa seja esforçada, ela não está alinhada, tá? Não está alinhada a corpo, mente e espírito, tá? Porque também você tem que entender que você não vai atuar sozinho, você não vai atuar sozinha, tá? Quando você tem um objetivo determinado, acredita que é possível, tem atitude na direção daquele objetivo, as portas da espiritualidade são abertas para você. E você tem ajuda de uma equipe espiritual, tá? Independente da sua religião, você tem ajuda, a tua frequência vibracional, né, que é como eu falo nesse canal, ela se eleva, porque você tá fazendo, tá acreditando, sabe que vai conseguir, independente do tempo que leve, você vai conseguir, você tá começando a se alinhar, e aí você abre a última porteira do alinhamento, que é a porteira espiritual. E aí você tá em perfeito alinhamento e as coisas começam a magicamente acontecerem para você, tá? E é isso que a gente fala que é sorte. Ah, porque eu tava no ônibus, encontrei uma pessoa que eu conheci, mas eu não via há séculos, essa pessoa falou algo para mim que me ajudou a encontrar outra pessoa que não sei o quê. Quando você consegue um objetivo, gente, a gente não consegue, a gente só consegue saber como a gente chegou olhando para trás e ligando os pontos, tá? A gente conscientemente, com a nossa mente humana limitada, a gente não consegue enxergar todos os caminhos que a gente deve percorrer para chegar ao nosso objetivo. Na nossa cabecinha bem limitada, a gente acha que é um caminho reto, é linear. E muitas das vezes não é um caminho linear, é um caminho cheio de subidas e descidas, cheio de curvas, né? A estrada da vida a gente não consegue olhar com a nossa mente limitada. Então a gente precisa estar alinhado corpo, mente e espírito, tá? Para ser guiado magicamente, para tomar atitudes, às vezes atitudes que você nem percebe, mas aquela atitude que você está tomando vai te dar um novo passo, um passo, vai te levar um passo mais perto do que você precisa, tá? Eu vou contar aqui o que aconteceu comigo. Uma vez, quando eu fazia faculdade, eu queria fazer um determinado mestrado numa determinada área. E eu já estava certa, é aquilo ali, eu quero fazer o mestrado, né? O mestrado na engenharia ambiental, era aquilo que eu queria fazer, já estava certa, já estava determinada. E, gente, para mim não tinha nenhuma dificuldade, para mim era só uma questão de tempo, tá? Porque eu estava terminando a graduação e quando eu terminasse a minha graduação, o próximo passo seria buscar um mestrado naquela área. Eu não estava colocando nenhuma dificuldade, eu não estava pensando, porque é muito difícil entrar num mestrado para uma universidade pública, ainda mais eu, né, que não tenho nenhum contato com o professor, porque eu fiz faculdade, mas eu não fiz iniciação científica, não entrei na pesquisa como pessoas da minha turma, por exemplo, né, que começaram a carreira científica delas dentro já da universidade, como estagiando dentro de laboratórios. Eu já tinha o meu trabalho fora dali, então eu ia para a faculdade, fazia lá as aulas, as provas e tal, e não tinha nenhum contato a ponto de ser fácil para mim entrar no mestrado. Só que na época eu não tinha nenhum ponto de vista com relação a isso. Eu simplesmente queria fazer o mestrado em engenharia ambiental e iria fazer quando terminasse a faculdade, ponto. Era isso, não tinha ponto de vista, não achava difícil, nada disso. E aí, certa vez, eu conversando com um amigo meu, no trabalho, eu comentei que eu queria fazer esse mestrado quando terminasse a faculdade. Falei isso com ele, tá? Falei, né, dos meus planos. E aí, gente, a vida seguiu, eu terminei minha faculdade, mais ou menos uns 6 meses depois que eu terminei. Esse meu amigo falou assim, Simone, ele me ligou e falou, Simone, eu bem vi aquele mestrado que você queria fazer, o mestrado em engenharia ambiental, bem abriu, lá na UFRJ, lá onde você se formou, você não viu, não? Aí eu falei, não conhecia, não. Aí ele me passou, né, o endereço lá, o link da página, e eu fui olhar, li o edital, vi que eu poderia fazer como bióloga, e vi que estava tudo favorável para mim, fui lá, me inscrevi, e passei pelo processo seletivo, e magicamente eu consegui passar, que eu já contei também, em vários momentos aqui desse canal, como as coisas, assim, foram bem esquisitinhas, né? As regras do jogo modificaram aí ao longo do processo seletivo e eu consegui passar nesse mestrado, né? E por que isso aconteceu? Qual foi o meu esforço? Simplesmente falar com a pessoa certa na hora certa. E aí o universo lá, reorganizando os eventos, mostrou para ele ali aquele mestrado, ele lembrou de mim, que eu falei com ele há anos atrás, e ele entrou em contato comigo e deu tudo certo, tá? Então eu não precisei nem sequer buscar, gente, eu não fui nem buscar, tá? O pedido chegou no meu colo, tá? Então quando você tá alinhado,
você não vai dizer que foi sorte. Eu fui muita sorte, nossa, eu tava lá naquele emprego e aí o cara viu e me falou, não foi sorte, foi alinhamento. Eu estava alinhada, eu estava movida por um desejo ardente, eu não tinha pontos de vista negativos em como eu ia passar ou não, se eu ia passar ou não, se era difícil entrar, se eu ia ter que largar o emprego para fazer o mestrado, eu só queria fazer o mestrado em engenharia ambiental. E o único movimento que eu fui levada a fazer foi falar com essa pessoa em específico, tá? Que na época, gente, eu não me toquei que era um passo na direção do que eu queria, né? Hoje eu olho para trás e vejo que aquilo tudo culminou no que eu consegui depois. Mas, na época, não, eu só conversei com ele, mas eu estava perfeitamente alinhada. Eu vivia a minha vida de forma tranquila, de forma leve. Eu gostava eu gostava de fazer coisas assim que me deixavam bem-estar, tá? Então, assim, a minha vida era realmente, não era um mar de rosas, obviamente. Eu tinha questões, né? Tinha problemas e tudo. Mas eu lembro que naquela época eu vivia a minha vida, a maior parte dos meus dias, de forma alegre, fazendo coisas que eu gostava de fazer. Como, por exemplo, eu ouvia música direto, eu devaneava ouvindo música, pensando nos meus sonhos. Eu lia bastante, coisa que eu amo fazer, né? Tanto que eu tô aqui trazendo um livro para vocês. Eu fazia procedimentos estéticos mais loucos, porque eu queria fazer, sabe? Eu queria experimentar, e eu me dava esse presente. Cortava cabelo, pintava cabelo de uma cor, de outra, enfim. Eu vivia aquilo que eu queria viver. Sem nenhum bloqueio, sem nenhum ponto de vista, eu simplesmente era feliz. E tinha objetivos determinados. Esses objetivos para mim viriam em algum momento da minha vida, não criava ansiedade de quando aquilo iria vir, não tinha pressa para viver aquilo, e aquilo caiu no meu colo. Então, por isso que eu falo, gente, a sorte, ela realmente não existe da forma que a gente pensa que ela é. E aqui nesse caso, desse parágrafo, né, voltando aqui, ele falando que pessoas inteligentes nunca conseguem encontrar a oportunidade certa, tá? E ele fala bem especificamente, né, com relação ao trabalho, que ele fala que parte disso se deve ao fato de que a pessoa, né, as pessoas geralmente trabalham em algo de que elas não gostam. Então é muito fácil desistir. É muito fácil abandonar aquilo, é muito fácil se estressar, é muito fácil se irritar, é muito fácil baixar a sua vibração no meio do caminho, tá? Do que continuar estimulado a conseguir novas oportunidades, a contribuir na sua empresa, né? Aí ele fala assim, ó, esforçar-se em um trabalho que você odeia não permitirá que nenhuma oportunidade espetacular bata a sua porta. Principalmente porque você está muito preocupado com a sua insatisfação para poder ver a oportunidade chegando, né? E é geralmente assim que acontece, né? Quando a gente está fazendo algo que a gente não gosta, a gente está tão ali imerso naquela negatividade, em reclamar, em falar mal do outro, em achar culpados para as nossas insatisfações, incapacidades e frustrações, que a gente não está alinhado com a vibração correta para receber as oportunidades. Às vezes as oportunidades passam na nossa porta, mas a gente não sabe gerenciar. E a gente acaba perdendo essas oportunidades. A gente não enxerga claramente a oportunidade, entende? E aí outra pessoa vai lá e aproveita melhor essa oportunidade. Porque especificamente no ramo do trabalho que ele está falando aqui, né, quando a gente está insatisfeito, a gente não está na vibração certa e a gente acaba perdendo oportunidades de melhorar, de crescer, né? Mas quando você tiver paixão e interesse genuíno por seu negócio, por seu trabalho, as oportunidades de que você precisa aparecerão para você de uma maneira que pode parecer sorte, mas é de fato a ordem natural do universo. Então, aqui ele bate o martelo, falando que realmente a sorte ela acontece se você estiver alinhado, se você estiver preparado para receber todas as oportunidades, porque a vida acontecer magicamente é a ordem natural das coisas. Então, gente, se você em algum momento da sua vida colocou a culpa na sorte alheia, por eles terem conseguido a vida que você não conseguiu ter até hoje, pode tirar esse pensamento, tá? Pode cancelar isso aí da sua vida e comece a perceber o que em você não está permitindo você também chegar lá. Porque a ordem natural da vida é a abundância. A ordem natural da vida é a saúde. A ordem natural da vida é a felicidade, é a prosperidade, é a alegria. Se alguma coisa está te impedindo de chegar onde você quer sentir todas essas coisas, né? Porque o nosso objetivo é não obter coisas, mas
ter o sentimento daquilo que a gente vai sentir quando tiver essas coisas, né? Então, o que estiver te bloqueando de sentir isso, de sentir essa alegria, de sentir a liberdade, pode estar no fato de você estar desalinhado, de você estar ou com falta de propósito, você não sabe muito bem onde você quer chegar, tá? Isso é muito comum também, eu já vivi isso. Eu quero isso, às vezes eu quero aquilo, agora eu não quero mais, eu quero outro, você tá, né, perdido. Então você não sabe muito bem onde quer chegar, então não tem como a sorte te encontrar, né? Porque a base ali você não já tem, você não tem, que é não saber o que quer. Você não tá com a sua mente direcionada para esse propósito, ou seja, você tem pontos de vista diferentes, pontos de vista que não agregam na direção do seu propósito, que vão ou te bloquear, você não vai conseguir nem se mover, ou se você se mover, você vai se esforçar demais e não vai conseguir. Tá? E terceiro, você acreditar que existe uma cooperação universal, tá? Que está sempre a nosso favor, desde que nós estejamos alinhados, nós estejamos abertos para receber essa influência da cooperação universal, tá? Para acessar a intuição, acessar essas ideias, acessar algo que a gente precisa ser levado a fazer com pouco esforço para conseguir chegar ao nosso objetivo. Então não é sorte que aquela pessoa teve. Aquela pessoa, comece a olhar para aquela pessoa bem-sucedida que está onde você gostaria de estar, como uma pessoa que se alinhou, tá? E muitas vezes isso é inconsciente. A pessoa se alinha de forma inconsciente. Ela é movida por um desejo ardente e ela sabe que ela vai conseguir de qualquer maneira aquele objetivo. Então, apesar dos fracassos, apesar das pequenas quedas que ela possa ter, ela tira a poeira, descansa e realinha, reajusta a rota e segue em frente até conseguir. Bom, gente, espero que o vídeo de hoje possa ter ajudado você a entender o processo da sorte, né? De que como fazer a sorte acontecer para você também, tá? Porque não é nada místico, não é nada de pessoas escolhidas, de pessoas abençoadas, não. Você também é místico, você também é abençoado ou abençoada, que pode conseguir qualquer coisa, desde que você perceba aquilo que você está desalinhado e ajuste isso na sua vida, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.